Hoje é o dia mais feliz da minha vida e agradeço a oportunidade de estar vivo, de ter as estrelas, o sol. Só de estar vivo vale a pena. Como diz o Emicida na música dele. Vale a pena estar vivo, nem que seja pra dizer que não vale a pena estar vivo, vale a pena estar vivo, né? Mesmo que seja pra reclamar, você pegar e falar, ah, não gosto de viver, vale a pena. Vale a pena, a vida é uma oportunidade, a gente deve fazer da melhor forma possível, a gente vê a vida e aprender com as experiências, né? Porque às vezes a gente vê um lado negativo e pensa assim, ah, não, a vida é ruim, mas a gente tem que... Tá, não vou entrar muito no estudo porque a gente vai falar sobre isso, né? Sobre o estado primitivo, né? Sobre a lei natural. E aí o Allan Kardec pergunta, no estado natural, o estado primitivo, o homem tendo menos necessidades não tem, né, as atribuições de que um homem mais avançado tem. Então uma pessoa que ela é primitiva, ela não tem tantas preocupações, digamos assim. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado, né, como uma perfeita felicidade sobre a Terra? E tem um debate que eu sempre falava com o Lincoln, era meu colega, né? Se estiver vendo esse vídeo, um abraço. Né, a gente vinha no ônibus discutindo sobre tudo, né? A gente estudava direito e eles lia bastante sobre filosofia e sobre diversas coisas. E sempre a gente debatia sobre isso, né? Que aquele ditado popular, ah, ignorância é uma bênção, né? O que isso quer dizer? Às vezes a gente tá na infância e você... Tudo é lindo, né? E aí você começa a crescer e ver que há problemas, né? Às vezes há pessoas que vivem na alienação, não sabem que existe pobreza, não imaginam que seu vizinho às vezes está passando necessidade e vivem num mundo felizes, assim, teoricamente, né? E aí o Kardec fala justamente sobre isso, né? E que a gente sempre tem que olhar pelo lado positivo, eu sempre falo, né? Pode parecer que no início, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo, né, as desigualdades, e isso vai entristecendo a gente, entre aspas. Mas a gente sempre tem que, a gente como espírita, sempre tem que pensar que a gente tem que evoluir e fazer do limão uma limonada, como se diz, né? Você é criança, você não sabe que há coisas ruins. Depois você vai crescendo, você vê aquelas coisas ruins, mas isso não quer dizer que a sua vida é ruim. Você tem que aprender com as dificuldades e aí você vai sair mais experiente do que antes, entendeu? Então aí você vai atingir a real felicidade, né? Então aqui os espíritos respondem, né? A felicidade do bruto é há pessoas que não compreendem as outras, não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais, né? Então você está ignorando, né? E fala aqui que as crianças também são mais felizes que os adultos, né? Sobre essa questão, né, de estar fechado. O homem pode retroagir até o estado natural, até o estado primitivo, isso é um dos pilares da doutrina espírita, porque às vezes a gente, né, a resposta é que não, mas a gente às vezes pensa, uma pessoa lá no final da vida, com 80, 90 anos, comete um crime, matou alguém, sei lá, aí as pessoas sempre têm costume de falar, mas ele era tão bonzinho e do nada, né, aí que a gente pode falar, não, ele retroagiu? Não, ele não retroagiu. O que acontece? Dentro dele havia coisas negativas que ele não soube vencer. Entendeu? Então, às vezes a gente pensa, ah não, fulano... Não retroagiu. É que estava dentro dele, ele só não... Às vezes não teve oportunidade de se manifestar. Né? Não teve, como dizem, a ocasião faz o ladrão. Né? Hoje eu tô cheio dos ditados populares, mas é o que diz. Às vezes ele não teve aquela oportunidade de realizar aquilo, teoricamente. Né? Ou então ele viveu a vida toda se escondendo, porque às vezes há pessoas que dizem que são algo, mas são totalmente diferentes, né? Então a pessoa não retroage, né? Ela não volta ao estado, né, que ela já evoluiu. A gente vê, quando você tem uma qualidade, você não deixa de ter. Chico Xavier mesmo, ele dedicava a vida toda dele em prol das pessoas e ele dormia pouquíssimo e dizia que dormia demais ainda, porque ele está sempre trabalhando e sempre doando alimentos e ele sempre não conseguia dormir, porque ele sempre pensava, né, ah, mas tem alguém passando, tem tal determinado bairro que podia ajudar, podia fazer, porque ele juntava alimentos e além de os milhões e milhões que ele doou, né, através do direito autoral dos livros, né, ele corria muito atrás disso, de doações para doar para as pessoas e até há histórias, né, que teve um dia mesmo que ele foi doar na comunidade, ele foi doar e aí ele não tinha o que dar, né? Ele dava toda sexta-feira e aí o pessoal quase linchou ele, né? Porque ele não tinha, e você imagina, né? Ele foi lá e falou, só trouxe água, né? Água fluidificada era o que ele tinha. E aí as pessoas criticavam, mas até que uma lá foi lá e falou,
né? Falou, não, esse homem faz anos que todos os dias vem e nos traz, hoje a gente vai dividir contigo, né, o que a gente tem e tal. E aí, por coincidência, né, por Deus, acontece que ele recebe um caminhão de comida, chega na mesma hora. A história, né, vocês podem, o Divaldo fala essa história, eu dei uma resumida bem simples, mas o que acontece? Alguém tinha feito uma promessa que um dia ia ajudar o Chico Xavier no momento da necessidade. E aí, porque ele tinha ajudado, eu não, é uma história assim, não quero entrar em detalhes para não estragar, porque vocês podem pesquisar. Mas aí, justamente naquele momento, a pessoa lembrou, né, tinha uma situação financeira, mandou um caminhão cheio de comida, né, para ajudar. Nem sabia que era naquele momento exato ele tava sem dar comida pra comunidade que ele dava, né? Então, né, falando sobre retroagir, é que não. O homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao seu estado da infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso, né? A gente já estudou que a gente está sempre progredindo. E é isso, um grande abraço e fiquem com Deus.